Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, o assunto de hoje é deslocamento de equilíbrio. E o nosso objetivo é compreender e aplicar o princípio de Le Chatelier. Bom, o que a gente vai ver na aulinha hoje? Primeiramente, a gente vai ver o que é e qual que é a importância do deslocamento de equilíbrio. Depois, num segundo momento, a gente vai refletir um pouco a respeito do princípio de Le Chatelier. Depois a gente vai pensar um pouco a respeito da influência da concentração, da pressão, da temperatura e do catalisador no equilíbrio químico. Num quarto momento, a gente vai prever o sentido das reações. Vamos pensar um pouquinho a respeito disso. E por último, o tio vai trabalhar com vocês, né? Vai trazer um exemplo emblemático a respeito de deslocamento de equilíbrio, que é o processo Haber-Bosch de produção da amônia, tá? E claro que no meio do caminho a gente vai resolver muito exercício, ok? Muito bem. Então vamos para o item 1 ali, né? O que é e qual que é a importância do deslocamento de equilíbrio. Então vamos para a folhinha, gente. Vem cá. Item 1. O que é deslocamento de equilíbrio e qual que é a importância desse deslocamento de equilíbrio para a indústria química, né? Antes da gente falar um pouquinho a respeito do que é e da importância, eu queria desenvolver com vocês aqui, ou relembrar um argumento que é de fundamental importância aqui para as nossas discussões. O argumento é o seguinte: vamos pensar numa substância A reagindo com uma substância B, formando AB, tá? São substâncias gasosas. Olha lá. Opa. A proporção de reação é 1:1, formando um molde AB, né? Então, o argumento que eu quero relembrar aqui com vocês... Opa, tá vivo. Aqui não tem maquiagem não, hein, gente? Olha lá, vai ficar assim. O argumento que eu queria relembrar com vocês é o argumento da cinética. Quando eu tenho um tubo, vamos colocar aqui com corzinha diferente, tá? Eu vou representar as partículas de A de laranja e as partículas de B de vermelho. Não, o vermelho e o laranja está muito próximo o tom. As partículas de A de laranja e as partículas de B de azul. Muito bem. Então, eu tenho aqui, ó, partículas de B. Vamos pensar num gás monoatômico, tá? Não tem problema não. É só para ilustrar. E A de laranja. 3. Olha lá. Pronto. Muito bem. Vocês viram lá na cinética, em algum momento, no ensino médio, que a velocidade da reação, nesse sentido, né, ela tem uma certa proporcionalidade com a concentração. Por que isso ocorre, né? Por causa do seguinte, e isso pode ser descrito por meio de uma equação, né? A velocidade dessa reação, ela é proporcional à concentração de A elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração elevada ao seu coeficiente estequiométrico multiplicado por uma constante K de ajuste, certo?
Muito bem. Então, vamos pensar um pouquinho a respeito de o porquê que a concentração é diretamente proporcional à velocidade, né? Quando eu aumento a concentração de um dos reagentes, ou dos dois, eu aumento a velocidade de formação nesse sentido. É por causa do seguinte, ó. Para que haja a formação de AB, do gás AB, tem que haver o que, gente? Tem que haver o choque entre as partículas. Então, a partícula A, que eu estou pintando de laranjinha, tem que se chocar com a partícula B, que eu estou botando de azul. E esse choque tem que ser um choque efetivo, né? Com boa orientação e boa energia, suficiente de modo que haja a reação, a combinação química, né? Muito bem. Vocês concordam então comigo que se eu tenho, vamos pensar em termos de probabilidade, né? Se eu tenho esse recipiente esvaziado de gás com poucas partículas, a probabilidade desse choque acontecer, ela é menor, né? Então ela vai ocorrer com uma frequência menor, né? Então a velocidade de transformação ela é baixa. À medida, ó, isso daqui que eu estou falando, é um argumento muito intuitivo, né? À medida que eu escolho um dos gases para aumentar a concentração, eu vou escolher o gás A, né? E eu povoo mais aqui, ó, com partículas laranjas. Olha lá, ó. O que que acontece? Eu estou aumentando a probabilidade de ocorrência do choque efetivo. Eu estou aumentando a possibilidade de B bater em A e formar AB, né? E, portanto, eu estou aumentando a velocidade de reação, né? À medida que eu aumento a concentração de A aqui no caso, né? Eu aumento a probabilidade de choque efetivo. Então, eu desloco o sentido da minha reação para cá, ó, né? Então, esse argumento vai ser fundamental agora para a gente pensar deslocamento de equilíbrio. Ok? Então, vamos lá. O que é deslocamento de equilíbrio? É toda alteração da velocidade da reação direta ou inversa, causando modificações nas concentrações, levando a um novo estado de equilíbrio químico. Certo? Muito bem. Qual que é a importância do deslocamento, né, para a indústria química? Vamos pegar um exemplo clássico, que é o exemplo para conversão de nitrogênio e hidrogênio em gás amônia, né? Então, nós vimos lá, foi o primeiro exemplo para a gente pensar equilíbrio químico. Nós vimos lá, por exemplo, numa dada condição, onde eu coloco dentro de um recipiente nitrogênio gasoso com 3 mols de hidrogênio gasoso, espera-se que vá se formar 2 mols de amônia gasosa, certo? Ó, então, quando a gente vai para a estequiometria, 28 gramas disso, ao reagir com 6 gramas disso, eu vou formar, teoricamente, 34 gramas de gás amônia. E aí o tio falou para vocês o seguinte, essa reação, ela não se completa. E os químicos começaram a explicar, a buscar explicação do porquê que as reações não se completam, né? E pensaram na possibilidade da reação estar ocorrendo no sentido contrário, de modo a não completar a reação, né? Então, isso não acontece dessa forma. Toda vez que eu misturo 28 gramas desse com 6 gramas desse camarada, né, eu não obtenho os 34 esperados. Eu obtenho, por exemplo, eu vou chutar um valor aqui, 3,4 gramas, ou seja, 10% de rendimento. Eu tinha potencial para produzir 34. Numa dada condição de temperatura e pressão, eu obtive só 3,4.
ou seja, 10% daquilo que eu poderia obter, né? Então a pergunta é: como é que eu faço para sair daqui e chegar aqui, né? Então, perceba que mudou o tipo de argumento. Até agora a gente está trabalhando como espectador, né? Como químico que contempla, né? Ah, por que que a reação não se completa? Porque entra num estado de equilíbrio, onde essa velocidade se iguala com essa velocidade. V1 se iguala com V2, e aí trava a reação. Trava no 3,4. Legal. Mas como é que a gente pode destravar isso? Como é que a gente pode deslocar no sentido daqui, ó, de formar mais produto, né? Então, uma coisa é você compreender e contemplar. Outra coisa é você atuar. Percebe? Ó, é muito legal isso. É muito legal você atuar como químico, né? Que consegue aumentar o rendimento de uma reação dentro de um laboratório. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, agora a gente vai aprender a deslocar o equilíbrio no sentido de formar mais produto ou mais reagente. Vai depender daquilo que eu preciso dentro do laboratório. Normalmente a gente quer formar mais produto, né? Ok? Então todo mundo compreendeu a importância disso? Ó, o que está envolvido aqui é dinheiro, né, gente? Se eu tenho uma reação de baixo rendimento, eu estou perdendo dinheiro lá dentro da indústria, né? Então, o que o químico sempre busca é uma reação de alto rendimento. Eu vou conseguir 100% de rendimento? Dificilmente, né? Mas eu consigo algo bem próximo dos 34, né? É isso que a gente vai aprender a brincar aqui agora. Legal? Muito bem. Então, o que está por trás, né, do que a gente vai ver na aula de hoje? O que está por trás é o princípio de Le Chatelier, tá? Eu vou ler aqui para vocês o princípio. Ele diz o seguinte: quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação, a fim de atingir uma nova situação de equilíbrio. Gente, o que diz esse princípio para a gente, né? Vamos pegar esse princípio e vamos pensar ele de uma maneira muito simples, né? Então vamos imaginar uma coisa muito simples do tipo um lago paradinho, né? Um lago calmo, tranquilo, né? Num dia de sol, sem vento, uma tranquilidade só. Quando você olha para a água, ela está em equilíbrio, né? Em equilíbrio com o ambiente que a rodeia, tá? Agora, pega uma pedra gigante na mão e joga na água, joga nesse lago. Pô, o que vai acontecer? Quando você joga a pedra, você tinha inicialmente uma energia potencial da altura da pedra até o chão. Quando você solta essa pedra, essa energia potencial é convertida numa energia cinética, né? E quando a pedra bate na água, o que acontece? Essa energia, ela está meio que concentrada lá, né? No ponto em que está batendo. Então, existe uma resposta da natureza a isso. Qual que é a resposta? A dissipação da energia por meio de ondas, né? Então, você percebe a onda acontecendo, né? Então, o princípio de Le Chatelier, você consegue enxergar ele em quase tudo que você observa na natureza, né? O que a gente vai fazer aqui agora é aplicar ele ou observar ele em sistemas químicos, em reações químicas. Então, o que diz o princípio? Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele vai se deslocar.
no sentido de tentar minimizar essa perturbação. Então, o que diz o princípio de Le Chatelier? Ele diz que a natureza dá sempre uma resposta. Para toda ação existe uma reação, né? No sentido de sempre minimizar a perturbação, né? Ok? Ficou claro o que diz o princípio de Le Chatelier? Muito bem, então vamos pensar nesse princípio quando a gente mexe na concentração das substâncias que estão em equilíbrio, quando a gente mexe na pressão, temperatura e catalisador, ok? É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos começar pela concentração. Vem com o tio que você passa de ano. Alá. Concentração. Então tá aqui, ó. Vou pegar uma reaçãozinha bem basiquinha. N2O4 gasoso, que é um gás incolor, em equilíbrio químico com 2NO2 gasoso, que é um gás castanho, certo? Olha lá, tô colocando numa situação de início, olha lá. Início, reagiu, formou. Fim, uma coluninha para cada substância. Então tá lá. Peguei um recipiente de 1 litro de volume, ok? E coloquei nesse recipiente 1 mol de N2O4. Então agora nós vamos brincar de imaginar, né? Vamos imaginar de que modo o aumento da concentração influencia no deslocamento de equilíbrio, ok? Então coloquei 1 mol de N2O4, como eu tampei o recipiente. Como eu coloquei 1 mol de N2O4 num recipiente de 1 litro, eu estou descrevendo uma situação inicial, certo? Ó, coloquei 1 mol por litro desse camarada lá dentro. Muito bem, no tempo zero, no tempo de início, qual que é a quantidade que nós temos de NO2? 0. Muito bem, nessa temperatura que eu estou fazendo o meu experimento, a 100 graus Celsius, eu sei qual que é o valor da constante de equilíbrio. Então, eu consigo determinar a quantidade que vai reagir e a quantidade que vai sobrar no final, tá? Eu vou trazer esses dados para você, para a gente pensar a situação de equilíbrio. Então, vai reagir 0,26 mols por litro e, no caso, se vai reagir 0,26, olha só, a linha do meio a gente preenche ela olhando para a reação química, né? Toda vez que um mol desse camarada desaparece, aparece 2 mols do outro lado. Desapareceu 0,26. Quanto que formou do outro lado? 0,52. Muito bem. Eu tinha um mol, desapareceu 0,26. Quanto que sobrou? Sobrou 0,74. Eu tinha 0 mols. Apareceu 0,52. Quanto que sobrou no final? 0,52 mols por litro. Muito bem. Então, depois de um tempo que eu coloquei 1 mol de N2O4 aqui, numa temperatura de 100 graus Celsius, eu tenho em equilíbrio 0,74 mols desse camarada com 0,52 mols desse camarada. Por que a reação não se finalizou? Porque a velocidade 1 desse camarada se decompondo nesse daqui se igualou com a velocidade 2. Então aconteceu isso aqui, né? Olha lá. E aí eu tenho a sensação de que a reação travou. Muito bem. Agora
O que é que a gente vai fazer, pessoal? O tio vai abrir mais uma linha aqui, que é a linha da perturbação. Nós vamos fazer em vermelho. Só que antes de fazermos isso, olha lá, o tio já estava comendo bola. Vamos calcular K. Olha, ó, o tio vai fazer com corzinha para você, ó. Vamos calcular Kc da situação de equilíbrio? Olha lá. Kc é, genericamente, a concentração de NO2 elevado à segunda potência dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência. Kc é igual a concentração de NO2 no equilíbrio é 0,52 elevado ao quadrado, dividido por 0,74 elevado à primeira potência. Kc é igual a 0,36. Muito bem. Agora vamos perturbar o equilíbrio, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Assim, ó. Ó, o tio tá fazendo com corzinha para você entender, hein? Olha lá. Nós vamos causar uma perturbação em vermelho. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o recipiente que está em equilíbrio e vamos jogar aqui, ó, mais 1 mol de N2O4. Ou seja, eu vou aumentar essa concentração aqui, ó. Eu já tinha lá em equilíbrio 0,74 mols disso com 0,52 disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar. Eu vou enfiar mais 1 mol aqui, ó. Se eu tinha 0,74 e eu enfiei mais 1 mol de N2O4, quer dizer, eu passei a ter 0,74 mais 1 mol por litro, né? Então eu passei a ter 1,74 mols por litro. Ó, então nós vamos agora pensar na perturbação no tempo inicial da perturbação. Acabei de jogar 1 mol desse camarada e fechei o recipiente. Quanto que eu tenho aqui, ó, no momento que eu perturbei? Eu tenho 1,74 mols desse camarada e continuo a ter 0,52 mols desse camarada, né? Então, olha só que legal, gente. No momento da perturbação, onde as concentrações estão fora do equilíbrio químico, eu também consigo calcular a correlação, calcular as concentrações no eu tenho aqui, na verdade, uma situação fora do equilíbrio, né? Quando eu tenho uma situação fora do equilíbrio, eu digo que a divisão entre as concentrações vai me fornecer não o valor de K, que é a constante de equilíbrio que correlaciona as concentrações, mas sim de Q, ó. Toda vez que eu tenho as concentrações fora de uma situação de equilíbrio, eu consigo calcular, né, a relação das concentrações, mas o K vira Q, tá? Isso é uma convenção, né? É uma questão de linguagem, né? Toda vez que eu tiver a minha reação na situação de equilíbrio, a razão entre as concentrações eu chamo de K. Por quê? Por que K? Porque tá. O que é Kc? É a constante de equilíbrio que correlaciona às concentrações, né? Que está associada às concentrações. O que é Qc? Né? É o cálculo que eu estou fazendo com as concentrações, mas fora da situação de equilíbrio. Então vamos calcular Qc aqui. Como é que fica? Qc genérico é concentração de NO2 elevado à segunda potência dividido pela concentração de N2O4 elevado à primeira potência. Qc
é igual a 0,52, ó, concentração de NO2 é 0,52 elevado ao quadrado, dividido por 1,74 elevado à primeira. QC é igual a 0,15. Muito bem, gente. Olha que legal. Beleza. Agora, gente, o que a gente vai fazer, né? É curioso que aqui, ó, estabelecido o equilíbrio químico. Quando eu perturbo o equilíbrio químico, aumentando a concentração de um dos reagentes, a natureza dá uma resposta para isso, né? O princípio de Le Chatelier, ele tá aqui, ó. Ele está acontecendo aqui na brincadeira. E aqui eu vou descrever para você o que vai acontecer no fenômeno, né? Vou trazer aqui um dado experimental. Ó, eu tinha um sistema em equilíbrio, que eu estou descrevendo em verdinho. Eu perturbei ele. A perturbação eu descrevi em vermelhinho. Agora eu vou descrever em laranja. O fim da nova reação, né? Quando eu tenho aqui, ó, no novo equilíbrio, né? A natureza dá uma resposta para minha perturbação, gente. É muito legal isso. Parece até que Papai do Céu tá ali, ó, né, brincando de fantoche, né? É muito legal. Eu tinha uma situação de equilíbrio onde eu tinha uma constante que está associada com uma dada temperatura, né? E essa constante, ela traz para a reação, né, um certo equilíbrio, né? Ela representa como se fosse um número, sabe, um número especial, um número que traz a proporção ideal desses caras ali dentro do recipiente. Quando eu mexo nessa proporção ideal, né, eu mudo essa proporção ideal, a natureza dá uma resposta, né? E aí no fim, né, que a gente observa é que eu não tenho, né, parte desse reagente ele é consumido, né? Eu vou ter aqui, ó, no final 1,62 mols por litro e aqui eu passo a ter 0,76 mols por litro. Ou seja, gente, quando eu enfio 1 mol por litro desse camarada, né, você percebe que a reação nesse sentido, ó, ela se desloca. Ó. Por que ela se desloca nesse sentido? Porque eu aumentei a concentração desse camarada. Eu aumentei a concentração dele, eu povoei mais esse lado, né? Então, por isso que eu falei para vocês, o meu argumento anterior, ele é muito útil nesse sentido, né? Quando eu aumento a concentração, eu aumento o número de partículas e, portanto, eu aumento a velocidade, eu desloco no outro sentido. E você percebe que o dado experimental traz isso para a gente, né? Eu tinha 1,74 mols por litro, parte desse 1,74 é consumido e eu formo mais produto, né? Então, no fim da minha reação, eu tenho isso aqui, ó, essas novas concentrações. E aí, o curioso, meus amores, é o seguinte, é que agora, como eu tenho uma nova situação de equilíbrio, ó, um novo equilíbrio químico, eu posso representar a relação entre as concentrações como sendo K. Ó. Quando eu vou para calcular a nova constante de equilíbrio, que correlacione a NO2 ao quadrado dividido por N2O4 elevado à primeira, e eu calculo o novo Kc, olha lá, eu tenho aqui 0,76 ao quadrado dividido por 1,62 elevado à primeira potência. Quando eu calculo Kc de novo, dá
0,36, gente, olha que legal. Olha que legal, né? Parece que existe alguma coisa ali dentro, né? Que a gente não sabe direito ao certo o que é, que busca essa proporção ideal entre os números, né? Entre as substâncias, né? E essa proporção nessa temperatura é 0,36, né? Proporção, né? Entre aspas, tá? Mas esse Kc é um número que expressa, né, uma relação entre as concentrações. E a natureza, curiosamente, busca esse número. Olha que legal, né? Não é? Então, você perceba que, olha o que aconteceu aqui, ó. Quando eu aumentei a concentração desse camarada aqui, ó, eu desloquei para o outro lado. A resposta da natureza foi, né? Ela tentou minimizar a perturbação que eu estava causando. E como é que ela minimizou essa perturbação? Ela consumiu parte desse reagente, formou mais produto de modo que essas concentrações, né, obtivessem, né, uma razão ali, né, uma razão ideal. Então a natureza buscou essa razão ideal de novo. É muito legal de ver isso, né? Nessas horas, quando você olha para esse tipo de coisa, a natureza funcionando sozinha, te faz pensar em Deus até, né? Putz, olha que legal, o negócio, você busca o zero, a natureza busca sozinho o 0,36, né? Bom, mas eu vou parar de viajar na maionese, porque já vai estar dando 32 minutos, vai cortar o vídeo automaticamente. Eu vou parando por aqui, no próximo vídeo a gente continua daqui, ok? Beijo, beijo, até a próxima.